E aí, gente, tudo certo? Então, hoje eu vou gravar aula de um ângulo diferente, porque esse é um assunto bem interessante. Não que os outros não sejam, mas esse daqui é uma ideia bem interessante que a harmonia traz pra gente. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a escala alterada e o que a gente pode tirar dela para nossa prática. Tá? Então, antes de a gente estudar a escala alterada, eu preciso que você domine pelo menos um assunto que é a escala menor, que são os três modos da escala menor: a escala menor natural, harmônica, mas principalmente a melódica, que é de onde a gente vai tirar a nossa ideia de hoje. Então vamos lá. Então a gente tem uma escala, começar na escala de Dó. Então tem o Dó maior. A gente tem o Dó menor natural. A gente tem o Dó menor harmônico. E a gente tem o Dó menor melódico. Então a gente tem, a princípio, esses quatro modos da escala, que são os mais habituais para a gente usar. A gente vai ver mais pra frente a ideia dos modos gregos, mas por enquanto a gente vai ficar nessa ideia de modo maior e modo menor. Quando eu olho para a escala menor melódica, e aí eu espero que você já tenha visto os vídeos anteriores sobre escalas, e que você já tenha pegado o conceito de onde a gente tira essas escalas, mas aqui vai uma dica para você poder entender bem a escala menor melódica. A escala menor melódica é exatamente a escala maior, só que com terça menor. Então, no exemplo da escala de Dó, eu tenho Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então eu peguei exatamente a escala maior, de um Dó até o outro, só que na terça eu coloquei uma terça menor. Ou seja, em vez de ter a terça maior, que é o Mi, eu botei a terça menor, que é o Mi bemol. Então, essa é a escala menor melódica. Por que ela vai ser importante? A sonoridade dela é bem peculiar, bem... É uma escala bem diferente de se ouvir. Ela tem sua aplicação, tem o seu uso. Por exemplo, se você pensar no acorde menor com sexta, a gente viu na aula passada a ideia do backdoor dominante. Então eu estou indo, exemplo, no Sol. É uma aplicação interessante de você usar a escala menor melódica. E aí já começa a pensar nessa ideia também de você pensar nos acordes, claro, dentro de um contexto harmônico, dentro de um sentido, de um campo harmônico, de um centro tonal, mas também olhar para cada acorde de maneira independente, de maneira isolada. Então quando a gente olha para acorde menor com sexta, você tem a escala menor melódica que a gente pode usar. Claro, vai ficar um pouquinho mais. Um somzinho um pouquinho mais diferente, mas é uma opção que você pode usar também. Esse Dó menor ele também sugere o modo dórico. Acorde menor com sexta, a gente vai ver depois a ideia dos modos. Então, o modo dórico em cima desse Dó menor. Vamos supor uma progressão que a gente tenha: Sol, Ré, Dó, Dó menor com sexta. Então, eu tenho Sol, Ré, Dó, Dó menor com sexta. Essa possibilidade. Beleza, voltando, para não me perder. Então a gente tem a escala menor melódica, que é exatamente a escala maior, só que com a terça menor. Dentro dessa escala, quando a gente olha para o sétimo grau, que é o Si, se nós fizermos essa escala de Dó, só que começando do sétimo grau, a gente vai encontrar aqui a escala alterada. Então essa daqui é a origem da escala alterada. Ela vem do sétimo grau da menor melódica. E aí, com essas características dessa escala alterada, você tem uma escala que tem terça maior, que é fundamental. A primeira coisa que a gente vai pensar nisso é que ela tem terça maior. Só que ela é uma escala que tem nona menor e também tem quinta diminuta e quinta aumentada. Então vamos pensar na estrutura dessa escala. Eu tenho então um Si, um Dó, um Ré, seria o Mi bemol, né, da escala de Dó menor, o Fá, o Sol, o Lá
e o Si. Como é que a gente vai interpretar essa escala? Primeira coisa, ela vai fugir um pouquinho das ideias que a gente já tem construída, de uma escala diatônica, com as 7 notas certinhas, com os intervalos pré-determinados. Ela vai fugir um pouquinho dessa ideia, porque a gente vai ter que usar algumas adequações dentro dessa escala. Então, a primeira coisa, a tônica dessa escala é o Si, lembrando que ela vem da menor melódica. Então, a gente monta essa escala em cima do 7º grau da menor melódica. Eu tenho a escala de Dó menor melódico. Se eu fizesse a mesma escala começando do Si, eu vou ter a escala de Si alterada. Então vamos lá, primeira coisa. O Si é a tônica dessa escala. Depois eu tenho um Dó natural. Esse Dó natural ele vai ser a nona menor dessa escala alterada. Depois eu tenho um Ré, só que a gente vai chamar esse Ré de Dó dobrado sustenido, tá? Se você não sabe o que é dobrado sustenido, dobrado bemol, volta nas aulas anteriores para poder entender. Então, ó, o Ré, aqui a gente vai chamar ele de Dó dobrado sustenido, porque ele vai ser uma nona aumentada dessa escala. Então eu já tenho Si, é a tônica, Dó, nona menor, Dó dobrado sustenido, nona aumentada. Eu tenho o Ré sustenido, ele deixa de ser Mi bemol e vira Ré sustenido, aí ele vira uma terça maior do Si. Essa escala, ela não vai ter quarta, ela não tem a nota Mi. Então a gente vai para a nota Fá, que ela é a quinta diminuta do Si. Como aquele intervalozinho que a gente já conhece que é o trítono. Então eu tenho o Fá, que é a quinta diminuta. O Sol, a gente vai entender ele como sendo um Fá dobrado sustenido, porque na teoria e na prática também ele vai ser uma quinta aumentada, tá? Então, recapitulando. Si, tônica, Dó, nona menor, Dó dobrado sustenido, nona aumentada, Ré sustenido, terça maior, Fá, quinta diminuta, Fá dobrado sustenido, quinta aumentada, eu vou ter o Lá, que vai ser a sétima dessa escala, e termino no Si. Então, a minha escala de Si alterado ficou isso aqui. Agora vamos lá. Qual é a aplicação dessa... A gente vai ver a aplicação de tudo isso que a gente tem aprendido mais pra frente. Quero fundamentar bem a ideia da teoria. Mas como é que a gente pode aplicar isso daqui? Primeira coisa, o acorde, a escala alterada, ela é basicamente para você usar em cima do quinto grau, tá? Então vamos supor que a gente tem um quinto grau que ele tenha quinta aumentada. Aí vou usar um exemplo aqui da música do Eli Soares. A gente tem Lá, usando o Estilovo, por exemplo. Esse acorde daqui, ó. Esse é um Sol sustenido alterado, tá? Ele é um Sol sustenido que tem sétima e quinta aumentada. Sempre que você bater o olho num acorde que você vê sétima e quinta alterada, sétima e nona aumentada, sétima e nona menor, esse acorde, por natureza, ele é um acorde alterado, tá? Então, se o acorde é alterado, eu posso usar em cima desse acorde a escala alterada. Então a gente tem Dó sustenido, eu estou fazendo Dó sustenido com sétima e nona. Depois, Fá sustenido com sétima, nona e décima primeira. E aqui o Sol alterado. Sol sustenido alterado, né? Perdão. Então, Sol sustenido alterado. E aí ele serve como um dominante para você voltar para o Dó sustenido menor. Então eu vou pegar aqui da parte do refrão que ele faz. Olha como ele tem uma ideia de preparação interessante. Ele é muito mais comum de você usar quando você vai preparar para um acorde menor. Então você tem aqui o acorde alterado. Lembrando, o acorde alterado ele tem sétima e quinta aumentada. Você pode encontrar a nona bemol, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, ó. A nona menor aqui no meio, ó. Então são algumas possibilidades que a gente tem de montar esse acorde. A gente pensar no seguinte. Nesse exemplo daqui, você tem Lá. E aí você tem esse dominante alterado aqui te preparando para o Dó sustenido. Então, como é que eu posso pensar? Como a gente viu anteriormente, a escala alterada ela vem do sétimo grau da escala menor melódica. Então a sétima
em relação à escala menor melódica, ela tá meio tom. Como a gente pode raciocinar na hora de aplicar essa escala? Você pode pensar o seguinte, nesse caso aqui eu tenho o acorde de Sol sustenido alterado. Eu posso pensar em usar a escala menor melódica meio tom acima. Então eu tenho Sol sustenido, eu vou usar meio tom acima que é Lá. Então, em cima desse acorde aqui, eu posso usar a escala de Lá menor melódico. Então, aplicando isso dentro da música, a gente tem Lá, e eu caio no Dó sustenido menor. Pode ter nona, pode ter sétima, tudo isso a gente já viu anteriormente. Então, facilito, por exemplo, sétima, nona, décima primeira, Sol sustenido alterado, então você tem essa possibilidade dessa escala alterada bem interessante. Então sempre que você olhar para uma cifra, para uma música, e você encontrar um acorde lá, que é o acorde maior com sétima e quinta aumentada, maior com sétima, quinta aumentada e nona menor, você pode aplicar essa ideia de escala alterada, já sabendo que esse acorde, por natureza, ele já é um acorde alterado, tá? Essa escala, ela não é legal para você usar em cima de acorde que tem uma quinta justa, tá? Então se você pegar, por exemplo, um Si com sétima, vou usar a escala de Si alterado, em cima desse Si com sétima, tendo quinta justa, não é muito legal de você usar, porque a escala em si não tem quinta justa. Então a gente olha pro acorde, a característica do acorde e vê qual a melhor escala que se adequa à estrutura daquele acorde. Nesse caso, a escala alterada, você vai usar a escala em cima de um acorde que tenha quinta aumentada, quinta diminuta, sempre sendo acorde maior. Então, acorde maior com sétima e quinta aumentada, taca a menor melódica em cima dele, ou seja, coloca a escala alterada em cima dele, vai dar certinho. Beleza? Então essa é mais uma sugestão, e a gente está ampliando o leque de possibilidades do modo do quinto grau. Então a gente está ampliando as possibilidades que a gente pode usar em cima do quinto grau. E daqui pra frente eu vou fazer algumas coisas mais práticas pra gente poder realmente aplicar essas ideias, não ficar só no campo da teoria. Então daqui pra frente eu pretendo fazer aulas mais assim, explicando como é que a gente monta, como é que a gente faz e aplicando também. Tá bom? Então, qualquer dúvida deixa nos comentários, entre em contato e até a próxima aula.